conhece, eu sou o pastor Rogério, lá de Santo André, e lá do interior, das regiões do oeste. E estou muito privilegiado, contente, feliz por estar aqui, tendo esse privilégio de poder ministrar uma mensagem, contribuir um pouquinho nessa conferência. Sou muito grato à vida do meu profeta, meu pastor Silvio, que me encoraja, me desafia. Eu sempre, quando sou desafiado a algo desse tipo, eu aceito na hora, mas depois eu fico com aquele temor no coração, ensaiando para desistir. Mas como é que eu vou desistir de algo que Deus dá, né? Que é tão maravilhoso. Então eu estou aqui, depois de ouvir pastor Silvio, pastor Manuel, pastor Aloísio, o que dizer, o que falar? Depois de ouvir uma mensagem agora de 10, 15 minutos sobre oferta, com essa empolgação toda do Rubens, o que sobra para mim? Então tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha nessa manhã paciência comigo você, que eu tenho certeza que Deus tem algo ainda para nós aqui nesta manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 3, verso 7. 2 Coríntios 3, verso 7. O título da minha mensagem é A Morte de Moisés. O nome é estranho, eu não sei, assim, de vez em quando os nomes e títulos que eu dou para as minhas mensagens são meio esquisitos. Mas é bom você lembrar desse nome. Moisés tem que ser enterrado. Quando eu falo de Moisés, eu não estou falando da pessoa de Moisés, que é um exemplo de homem de fé, profeta, mas quem ele representa? Ele representa a lei. Então, se nós sabemos, temos esse entendimento na nossa mente, que morremos para a lei, nós temos que enterrar definitivamente a lei. E Moisés tipifica, representa a lei. A lei foi dada através de Moisés, mas a graça, que é uma pessoa, que é Jesus, ela veio, se manifestou no nosso meio. Nós somos da nova aliança, da graça. Nós devemos lutar para se libertar totalmente de qualquer sinal de lei na nossa vida cristã. E olha, eu vou te dizer, faz tempo, alguns anos, que eu tento me libertar totalmente da lei. Já faz um tempo que eu tenho pregado nas igrejas que eu supervisiono, e na minha igreja de Santo André, mas eu sempre encontro vestígios de mistura da lei ainda nas minhas mensagens. Esses dias mesmo eu estava olhando as mensagens que eu preguei o ano passado, e eu sempre encontro lá ainda sinais da lei, na mensagem da graça. E eu fico o tempo todo insistindo com isso, porque eu quero totalmente ser liberto de qualquer sinal da lei na minha vida. Porque a lei é muito clara. Quem ainda está na lei está debaixo de maldição, e eu não quero maldição para a minha vida. Quero estar debaixo do favor completo de Deus. Então Moisés tem que ser enterrado. Morreu! Segundo a Bíblia, lá no livro de Judas, verso 9, né, do capítulo 1, houve uma disputa sobre o corpo de Moisés, né? Lúcifer e Miguel estavam disputando. Agora, tudo indica que não acharam o corpo de Moisés. Dá para entender que não foi feito um culto fúnebre. Precisamos enterrar ele de uma vez. Que Deus possa nos dar graça nessa manhã de mergulhar um pouquinho mais nesse assunto. É difícil falar de graça depois que você escuta o Aloísio, mas eu vou me atrever aqui a falar um pouquinho. Acompanhe comigo o que está dizendo lá em 2 Coríntios 3, verso 7. Quantos estão comigo dizem amém. Nós teremos ali no multimídia cada um dos textos que nós vamos ler. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, repita assim comigo, morte, fala pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecente. Essa palavra desvanecente é catargeu, que significa inoperante. Então esse texto está dizendo que se o ministério da morte, o ministério de Moisés, da lei, que foi gravado em pedras, teve a sua glória, mas ela foi inoperante, ela diminui com o tempo. Aí aqui continua, verso 8.
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Não dá para comparar viver debaixo do ministério da graça. Não tem como, não tem parâmetros. É até meio ridículo fazer uma comparação entre um e o outro. Em relação ao ministério da lei, que é morte, diga morte. É o que nós lemos aqui. É o ministério da morte. Então não tem comparação, ministério da vida com o da morte, não dá para comparar. E aqui continua no verso 9, quantos estão comigo dizem um aleluia. Porque se o ministério da condenação foi glória, o ministério da morte teve a sua glória. Foi glorioso. Em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. O ministério da condenação é para condenar, é para destruir, é para mostrar o caminho de morte. O ministério da justiça é para provar para você que você é perfeito. Porque ser justo é entrar num estado de perfeição plena, e só os perfeitos podem entrar na presença de Deus. O ministério da justiça, que é o ministério da graça, que é a segunda aliança, a nova aliança, é o ministério que o tempo todo prova para você que você está pronto. Então olha para o seu irmão aí do ladinho aí que está meio assustado comigo e fala assim: você está pronto para desfrutar de todas as bênçãos liberadas na cruz do Calvário. Vira para o outro e diz assim: você é perfeito, por isso que está cada dia mais bonito. Perfeito. O ministério da justiça, a plataforma, a ênfase é provar para você que você é justo. O ministério da condenação mostra que você é todo errado, que você é um baita de um pecador e que não merece. Você não está em condição nenhuma, quando está na lei, de desfrutar das bênçãos que estão lá na graça. Mas quando eu tenho entendimento de que eu estou pronto, que eu sou justo, então eu tomo posse de todas as bênçãos que foram conquistadas na cruz. O ministério da graça é isso. Continuando, olha o verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, e aí onde entra um grande problema, para nós é um desafio, porque teve sua glória o ministério da lei, tem mover, tem unção, tem brilho no rosto, mas desvanece, vai se apagando. Por isso que Moisés andava com véu, para que as pessoas não vissem nele o brilho diminuindo. Mas quando entramos no ministério da graça, esse brilho, ele vai aumentando cada dia mais e mais. Por isso que eu creio nessa frase: coisas maiores nós veremos. Porque o Senhor está nos dando a direção para desfrutar de uma glória sobreexcelente, muito maior. E não tem retorno. Vira para o teu amigo e diz assim: não tem retorno, você foi pego pela graça. Você pode até resistir um pouco. Porque eu lembro que no início, 2014, quando eu comecei a ministrar, ainda com mistura, alguns irmãos diziam assim para mim: quando é que o pastor Rogério vai voltar a falar um pouquinho da lei? Eu ouvia isso. Diga misericórdia. Verso 11. Verso 10 ainda. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobressalente glória. Verso 11. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito maior glória, muito mais glória tem o que é permanente. Diga assim: permanente. Hebreus 8 diz que a nova aliança que Cristo conquistou para nós, ela é baseada em uma aliança superior, promessas superiores. A aliança é superior, baseada em promessas que são muito superiores. Não dá para comparar. É o que está dizendo aqui. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar.
E por quê? Nós temos revelação da graça, à medida que o seu coração vai sendo incendiado por esta verdade, a ousadia no falar, em pregar, em ensinar, cresce com você. Mas na lei é o contrário. Na lei diminui. Muitos crentes estão cansados, não estão mais servindo a Deus, porque até aqui foi no esforço do braço, do homem. Porque uma hora desvanece, a energia acaba. Mas na graça não, é o contrário. Na graça vai aumentando. Por isso eu creio nessa frase. Coisas maiores veremos, não faremos, veremos. Não é você quem fará, é Deus através de você. Fará muitas coisas. Não é mais na força do braço, na lei. Que leva um tempo até você começar a se cansar e agora vai embora. Mas na graça só cresce. Tudo na lei te condena. Tudo. Não tem o que você faça na lei que te traga paz plena. Não tem. Se você faz o bem, uma hora a lei vai dizer que você poderia fazer um pouco mais. Se você fica confortável porque fez o bem, isso é justiça própria. Porque eu tenho que fazer o bem por causa da natureza de Cristo em mim. Não é troca mais. Eu faço porque eu sou assim. Quem me entende diz um aleluia. Então nada que você faça baseado na lei vai te trazer paz plena. Mas na graça, por causa da natureza, da transformação que Deus libera sobre a sua vida, você vai fazer o bem, mas para você não vai fazer nenhuma diferença. Você não vai se sentir acusado por não ter feito mais ou deixado de fazer. Quem me entende diz um aleluia. Vira para o teu amigo e diz assim: você vai se tornar um crente cada vez mais fervoroso na graça. O fervor do crente da graça não é aquele fervor do culto. É o fervor permanente, que vai crescendo dia após dia. Olha o verso 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Porque na antiga aliança, tudo que você faz com o tempo, dá gastura, você cansa. Por isso que muitos líderes assumem célula, mas porque assumem célula baseada na lei, porque tem que fazer, porque tem que ser vencedor, porque ele entende que para ter um espaço, um lugar no corpo, ele precisa ser, fazer, para ter com o tempo. 3 anos, ele cansa. Todas as igrejas aqui estão cheio de líder que está cansado. É verdade ou não é? Vira para o teu amigo e diz assim: é você que está cansado de liderar a célula? Eu não estou falando nenhuma novidade. Tem pastor que cansa. Quantos pastores que cansaram do ministério? Quantos músicos que cansaram? É alguma novidade para você que eu estou dizendo? Acontece que eu e você ainda temos essa mistura. Nós precisamos nos libertar totalmente. Porque onde há morte espiritual, tem lei envolvida. Mas onde há avivamento permanente, é graça fluindo. Por isso eu creio na transformação que Deus está trazendo para nós. Não é modismo, como o pastor Aloysio vive falando. Nós não estamos aqui inventando algo novo. Não é uma questão de visão agora que nós entramos. Não, é a mensagem do Evangelho. Graça. Se na lei, com a mistura, porque nós sempre falamos da graça, mas havia muita mistura. Deus nos trouxe até aqui. Se hoje somos milhares, porque foi a graça misturada com a lei, e agora que Deus está tirando toda a lei de nós, nós vamos só fluir na graça. O que vai acontecer no nosso meio? Meu querido, coisas grandes vão acontecer realmente. Agora eu queria falar aqui, e eu creio que vai dar tempo, de 5 coisas que você precisa deixar, que aponta para a lei. Que à medida que no dia a dia da nossa caminhada cristã, nós vamos permitir no Espírito Santo nos lembrar,
Os nossos hábitos, a nossa forma de falar, de pregar, de ensinar, de agir. À medida que nós damos liberdade para o Espírito mostrar os sinais da lei que ainda está em nós, e nós mudamos o disco, nós vamos experimentando ainda mais favor de Deus. Primeira coisa que eu e você precisamos hoje é soltar as pedras. Vira para o teu amigo e diz assim: solte as pedras na sua vida. Enterra Moisés de uma vez. Solte as pedras. Eu não vou ler todos os textos, porque são muitos textos e histórias, mas eu quero apenas comentar. Você sabe que lá em João 8:3, os fariseus e escribas trouxeram aos pés do Senhor uma mulher pega em adultério. E não é como hoje, que você tira, se alguém estiver aprontando, é fácil você, às escondidas, tirar uma foto, todo mundo tem celular na mão, você pode contratar detetive. Não, ela foi pega mesmo. Trouxeram, não sei nem como ela estava vestida, porque ela foi pega em adultério. Levaram aos pés do Senhor. E eles disseram o quê? Mestre, na lei de Moisés, quando alguém era pego em adultério, nós tínhamos que fazer o quê? Apedrejá-la até a morte. Diga assim, eles tinham pedras. Diga assim, pedras na mão. Vira para o teu amigo e diz assim: você tem que soltar suas pedras. Solte as pedras. Se você ainda tem pedras na mão, é porque ainda tem sinais de lei em você. Interessante. Eles tinham pedras nas mãos. Queriam apedrejá-la. No livro de Êxodo, a Bíblia relata que o Senhor trouxe a lei através de Moisés. Escreveu a lei nas pedras. Moisés estava com as pedras nas mãos quando trouxe a lei para o homem. Diga assim, pedra nas mãos. Lei de Moisés. Jesus, ele agacha, escreve no chão, e eles ficam esperando uma resposta do Senhor. O Senhor, ele tinha lei no coração, não tinha lei na mão. Na verdade, Deus levantou o profeta Jeremias para declarar que a nova aliança, que é essa aliança superior promessa, uma aliança superior, o Senhor diz que nós iríamos receber de Deus a impressão da lei na mente e no coração. Ele diz mais, ele disse que ninguém mais ia precisar ensinar o outro a respeito do Senhor. Desde o menor ao maior, todos iam conhecer o Senhor. E ele fala mais ainda, ele diz o seguinte, que nós de fato agora seríamos o povo do Senhor, povo de Deus. E Deus seria realmente o nosso Deus, o único Deus. Mas agora é diferente, é a nova aliança. Sobressalente glória. O Senhor não tem a lei na mão, está no coração. O único que poderia condenar aquela mulher era o Senhor. Mas o Senhor, ele fala: quem não tem pecado, pode tacar pedra. Todos largaram as pedras. O Senhor que poderia apontar o dedo e julgá-la, não julgou. Ele disse: cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Graça. A graça na prática, favor imerecido. Foi pega em adultério, merece a morte. Mas ela se encontrou com a graça. Não tem julgamento, não tem peso, não tem cobrança, não tem culpa. É graça, favor imerecido. Não tem pedras nas mãos. Mas nós não. Nós temos o hábito de apontar o dedo para os de casa. E para os que estão pulando o carnaval agora, então? Se nós ainda apontamos o dedo para o pecado do irmão, é porque nós temos a lei no coração. Agora, quero te dar uma boa notícia. O Senhor já está escrevendo a graça no teu coração. Nós precisamos, Senhor, me lembre. Tira o dedo acusador da minha vida. Porque fala a verdade, quando você vê alguém errando, você já pensa: eu não faria. Está acusando já. Já tacou pedra. Um parente seu que ainda não está nos caminhos do Senhor, e você vê as aberrações, os pecados grosseiros que você jamais faria, o que você diz? Maldição está pegando esse camarada aí. O irmão que cai, que está lá na tua célula, o que nós fazemos? Apontamos o dedo.
Nós não, porque diga aí para o seu irmão, você não vai mais apontar o dedo para ninguém, porque você já está lançando fora, abrindo mão das pedras. Fala aí para o teu irmão assim, não tem pedra nenhuma aqui na minha vida, não tem mais. Não tem mais acusação. Quando estão me entendendo, dizem um aleluia. A graça na prática é ter o coração que Cristo tem. Porque é isso que o Senhor disse que faria na nova aliança. E imprimir no nosso coração, na nossa mente. Agora nós somos do céu, do Senhor. Ele é o nosso Deus. Somos parecidos com Ele. Agimos como Cristo. Não apontamos o dedo para ninguém. Quem me entende, diz um aleluia. Jesus tinha lei no coração. E o Senhor está imprimindo no meu coração. Entenda uma coisa. Na lei, a Bíblia diz lá, Isaías falando, Isaías 40. Quem conhece a mente do Senhor que o possa instruí-lo? Mas em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Quem pode dar conselho para o Senhor? Quem tem a mente dele? Sabe o que ele diz? Nós, porém, a temos a mente de Cristo. Porque é isso que ele está fazendo, imprimindo. Agora a nossa natureza, de fato, está sendo transformada. Por isso não tem mais dedo acusador dentro da igreja, e nem fora. Porque eu estou na graça. Estar na graça é ser gracioso o tempo todo. Então vira para o teu irmão e diz assim, ainda que você erre comigo, eu vou ser gracioso com você. Dois pastores essa semana, eu tento cuidar de 15 pastores e 12 igrejas, eu tento. Dois deles me perguntaram o seguinte, porque sabe essas coisinhas que acontecem no nosso meio, entre família, sabe? Esses ranços que a gente cria um com o outro, e a gente fica mal um com o outro. Quantos aqui passam por isso? É só eu. É dentro de casa, esposa, marido, filhos, pai, aí vai para a igreja, pai espiritual com os filhos espirituais. É só comigo que acontece lá em Santo André? Deixa eu ver aqui se tem mais pecadores aqui, deixa eu ver. Não, tem um monte de gente aqui que não tem problema de relacionamento aqui, só nós, viu, pastor Edenir? Aí disseram assim para mim, como é que você lida com isso, pastor Rogério? Porque eu não vejo você furioso com esses erros que acontecem à sua volta, eu não aguento mais. Eu falei, eu faço parte disso. Eu tenho que pensar como Cristo pensa. Eu tenho a mente de Cristo, o coração de Cristo. Eu não taco pedra. Porque nessa história toda, nessa bagunça aí que nós estamos vivendo, também tem erros meus. Se eu tacar pedra, então peraí. Então vira para o teu amigo e diz assim, você também falha feio e grave. Para que tacar pedra? Sabe aquela história? Você consegue ver o defeito do irmão, o cisco do olho dele, mas você tem uma trave gigante. Isso na lei, na graça, você tem os olhos de Cristo. Vai, não peques mais, tenha paciência. Você sabe que, presta atenção, Jacó, todo mundo conhece Jacó, né? Aliás, nós de vez em quando somos igual a Jacó. Porque é verdade que nós ainda erramos. Verdade ou não é? Nós erramos ainda ou não? Erramos. Eu tenho espelho em casa, eu sei. Eu sempre peço para os meus pastores, tenha paciência comigo, porque eu vou errar muito. Com a minha esposa e com os meus filhos, a gente erra. Tem aquele filme 12 Homens e um Segredo, foi baseado na história de Jacó e sua mãe. A mãe, o filho e um segredo. O segredo do maior assalto que houve na história. Jacó e sua mãe arquitetaram o roubo da bênção, que era por gerações. Nós sabemos da história. Rebeca, ela dava preferência para Jacó. Isaac para Esaú. Esaú cheirava mato, era aquele cara que caçava, era orgulho do pai, o primogênito. Você sabe, ele foi estúpido de trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Tudo bem. Mas ainda assim, Isaac, sabendo que estava chegando próximo os seus dias de partir, ele pediu para fazer o cozido legal. Que na minha opinião, se fosse eu, ia pedir uma bela de uma picanha.
Eu aceito o convite. Pode falar a mão aí que eu gosto de picanha. Meu pessoal sabe disso. Comigo é picanha maturada. Eu ia pedir, vai atrás de uma picanha mais daquelas. Prepara aquela picanha assada. Só que já havia toda a tramóia dos dois. Qual é a tramóia? Como pode? Eu penso que alguns filmes teriam mais sucesso se eles frisassem os efeitos especiais que podem ter através de um filme da história da Bíblia. Porque é impressionante eles terem a ideia de pegar um cordeiro, diga cordeiro. A lã de um cordeiro, ele reveste a pele do braço, da mão, põe no pescoço, para enganar o pai. Será que não dá para diferenciar um homem peludo da pele de um cordeiro? Deve ter sido algo assim perfeito. Ele cheirava mato. A história diz que a mãe deu a ideia, pega lá uma roupa do seu irmão, que tem o cheiro dele, as vestes dele, diga vestes, coloca. O cozido já está pronto, aqui a picanha preparada que eu já preparei. A mãe já sabia de tudo. Em pouco tempo a Bíblia diz que ele chega e fala para o pai, papai, o seu cozido já chegou, a picanha está pronta. Aí ele diz, nossa, mas tão rápido. O camarada é tão safado, que ele coloca Deus na história, ele diz assim, não, é que Deus deu uma mãozinha. Você lê a história, ele fala isso ainda, ele coloca Deus na jogada. Como pode um camarada desse ser abençoado ainda? Porque ele foi abençoado ou não foi? Colocou Deus numa mentira, arquitetou a maior mentira da história, e ainda assim é abençoado? Porque quando ele chegou, o pai falou, mas espera aí, a voz não é de Esaú. Tem algo estranho. Chega perto que eu quero tocar em você. Toca, ele fala, a voz não é de Esaú, mas a pele é. Sente o cheiro, o cheiro é de Esaú. Dobra o joelho aqui que eu vou te liberar a bênção. Tua herança. Safado sem vergonha. Foi abençoado ou não foi? Como pode alguém ser abençoado? Quero te dizer, estava vivendo a aliança que vivemos hoje. Mesmo errando, mesmo pecando, Deus transferiu a bênção. Quem me entende? Se fingiu do próprio irmão, enganou o pai e o irmão. Eu não estou aqui dando conselho para você ir pecar, porque tem consequências, sabe as consequências do pecado dele? Foi perseguido pelo irmão, foi uma vida de tormento, de angústia. A graça não é autorização para você pecar, é a força de Deus para você vencer o pecado. Quando estão me entendendo, diz um aleluia. Agora eu e você somos dois Jacozão, dois, porque um e vocês é o dois, tá? Todo mundo aqui. Nós somos, porque de vez em quando você pisa na bola, aí você dobra o joelho lá na tua sala e fala, Deus me ajuda, aí Deus olha e fala assim, é Jesus? Aí você fala, sou eu. Por que você é Jesus? Porque você está revestido com a pele do cordeiro. E a Bíblia diz que em você está o aroma suave de Cristo Jesus. E quando você diz, é Jesus orando, aí Deus fala, está abençoado, o que você precisa, filho? Deus não vê os seus pecados, querido. Ele não taca pedra em você, porque está resolvido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Todos os seus pecados foram cravados lá, está resolvida essa questão. Ainda que você seja um Jacó, você é abençoado. Errou, mas é abençoado. Arquitetou, mas é abençoado. Não pense que eu estou falando aqui para você pecar e aprontar, porque tem consequências e às vezes são irreparáveis. Não estou te liberando para adulterar. Você pode pegar uma doença e perder a esposa, e às vezes as consequências é perder a esposa. Quem me entende? Mas ainda assim Deus continua te amando. E até o pecado que você está planejando cometer amanhã, está na cruz. Vira para o teu irmão e diz assim, você é um baita de um Jacozão abençoado. É um Jacó abençoado. O que eu estou te falando? É a nova aliança. Estou te autorizando a pecar? Não peque. Mas se pecar, a Bíblia diz, não é quando. Se pecar. Por que se? Porque a minha natureza mudou. E de glória em glória eu estou sendo transformado por Deus. A cada dia a minha imagem está se parecendo mais com o Senhor. Então é se pecar. Se pecar, Deus também é advogado e juiz.
Vira para o teu irmão e diz assim: por isso que você fica feliz quando você é ricamente abençoado mesmo errando. Fala para ele. Quantos abençoados nós temos aqui? Nova aliança. Agora, se eu, errando enquanto eu erro, sou abençoado, vou tacar pedra naqueles que estão lá fora, vou tacar pedra naqueles que estão aqui dentro, vou ficar mal com o irmão porque errou comigo? Não. Todos nós somos Jacós, que estamos sendo transformados dia após dia. Esse é o poder da graça. Você é um cara melhor hoje do que ontem, acredite em mim. Eu só estou aqui pregando hoje porque o Senhor tratou em mim coisas sérias, que eu tenho até vergonha de falar. Eu era terrível. E durante um tempo eu tentei mudar na força do braço. Quando eu cansei, a graça me libertou. Vê lá se eu queria ser pastor, hoje eu amo o que eu faço, de onde vem isso? Graça. Sempre falo para as pessoas que a coisa que eu mais temo no meu ministério é ter que pregar. Mas sabe aquela história que Deus, Ele usa a sua fraqueza, transforma em poder? Então eu prego onde Ele manda, mesmo com gelo no estômago, com frio na barriga, porque eu dependo da graça. Tem pessoas que pregam na maior facilidade. Eu não sou assim. Se você soubesse como eu estou aqui agora, você não faz ideia de como eu estou aqui. Mas eu dependo da graça. Diga assim: é a graça que faz a obra, não é o pastor Rogério. É a graça, não sou eu. Vira para o teu amigo e diz assim: então durma em paz quando você errar, mas não peque. Não peque. Nós temos que ter o hábito de olhar para todas as pessoas e dizer: você é amado do Senhor e é abençoado. Todos. Porque falar para mim, para o pastor Silvio, pastor Aloysio, que palavra, hein, pastor Aloysio? Você é um homem de Deus. É muito fácil para quem está aqui em cima. Aliás, se eu não fosse homem de Deus, você já tinha ido embora. Não vai não, aguenta mais um pouquinho. Mas você está me ouvindo? Porque você acredita que pelo menos alguma coisa pode sair. Então, você falar para mim que eu sou homem de Deus é muito fácil. Você não me conhece, só minha esposa que sabe. Os meus filhos também, que de vez em quando reclamam. Agora entenda. Não ter pedras nas mãos é você sempre olhar para a pior pessoa, a pior criatura, a pior homem de Deus, mulher de Deus lá na tua célula, no teu convívio e fazer a mesma declaração. Porque eu vou te dizer, Deus vai mandar gente maluca para nós aqui, viu? Você era um deles. E viver na graça é ter essa fé de que chegou, pode chegar do jeito que for, vai receber da minha boca uma palavra profética. Homem de Deus, mulher de Deus, santo, puro. Vai dizer isso o tempo todo. Então não tem julgamento. A vida se torna mais tranquila, porque nada é mais tranquilo você saber que Deus é que faz a obra. Quem está me entendendo diz um aleluia. Então vira para o teu amigo e diz assim: daqui para frente todo mundo é do céu. Fala para ele: todo mundo. 2 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Diga assim: ninguém. Porque não tem mais pedra nas mãos. A ninguém. Segunda coisa. Abandone o mérito. Definitivamente. Repita assim comigo: a partir de hoje, eu não vou viver mais baseado no mérito. Porque isso é maldição. Em Gálatas 3:9 diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Nós enterramos Moisés definitivamente da nossa vida quando nós abandonamos o mérito. A graça, ela não anula a obediência, mas anula a bênção condicional na sua vida. E todas as promessas da antiga aliança, na nova, é herança. O que era promessa? Estava lendo lá Deuteronômio 28, do 1 ao verso 14, fala das bênçãos. Do 15 ao 68, fala das maldições. É muita maldição, eu comecei a passar mal.
não dá mais para ler essas coisas. Muita maldição. Só maldição. 54 versículos só de maldição. Na lei, eu tenho que cumprir os 613 mandamentos para receber as bênçãos. Na graça, já é herança, já é meu. Já é meu. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Eu me liberto da lei quando tenho certeza de que eu já sou abençoado e já tomei posse de toda a herança. Pode ser que eu não esteja vivendo de acordo com a herança que é minha, por causa de um detalhe, que o Aloysio falou muito bem ontem. Aliás, o Aloysio falou algumas coisas que eu queria falar hoje. É difícil ouvir. Eu já falei, a próxima vez eu tenho que falar para o pastor Silvio o seguinte: pastor Silvio, deixa a gente pregar antes dele. Porque depois fica sem graça. No livro de Gálatas 4, a Bíblia diz que a única diferença que eu e você temos do escravo é que nós precisamos amadurecer para tomar posse. O escravo nunca vai tomar posse da bênção. Então só tem uma coisa que eu e você precisamos. Nós precisamos aprender a buscar no Senhor o caminho do crescimento, da maturidade. Porque tem muita coisa que você pede que já é teu. Então vira para o teu amigo e diz assim: você precisa crescer um pouquinho mais só. Quantos são herdeiros aqui? Sabe as coisas que você pede? Já é teu. Porque você está na nova aliança. Você já é herdeiro. Nós ficamos ansiosos, clamando coisas que já, de acordo com a palavra, já é meu. O que eu preciso mesmo é crescer um pouco. Amadurecer, diga assim, amadurecer. Importante você saber disso, porque tem muita coisa que você tem hoje já na sua vida que você nem merecia. Aliás, nós não merecemos nada. Tem muita coisa que você tem, que você recebeu de Deus, que você nem orou. Por isso que eu tenho que negar, rejeitar a condição de receber por merecimento. Meritocracia, esquece. Nós não merecemos nada. Tem a história de um leproso, você sabe. Esse leproso, todo leproso, ele tinha que ser expulso da cidade, ficar mais de 5 quilômetros longe dos portões da cidade. Detalhe, ele tinha que ter o cabelo bagunçado e uma roupa rasgada. É assim que ele tinha que viver. E quando alguém chegasse próximo, ele tinha que gritar: imundo, imundo, para ninguém tocá-lo. Assim é a vida do leproso. Então ele tem a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus. E ele chega diante do Senhor e ele diz: se o Senhor me tocar, se o Senhor quiser, eu serei curado. Aí o Senhor diz: eu quero. Porque na lei você não pode se misturar com pessoas impuras. Você não pode ir lá no sambódromo. Isso é na lei. Na graça, era lá que deveríamos também arrumar um tempinho para ir. Para pregar o evangelho, tocar no pecador. Porque na graça eu toco no pecador, ele é curado e liberto. Na lei eu chego perto, eu sou contaminado. Quem me entende? Ele foi curado. Você sabe da história. A Bíblia diz então que o Senhor diz para ele o seguinte: olha, não sai por aí espalhando. Vá apenas no sacerdote, explique para ele o que aconteceu, para você ter sua vida normal. Mas ele ficou tão alegre, que ele saiu espalhando para todo mundo o que ele tinha recebido. E então, a Bíblia diz que dali por diante, Jesus não poderia mais entrar em cidades. Está escrito, está no livro de Marcos 1, verso 45, na minha versão NVI. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Pergunta: antes de Jesus curar esse leproso, Jesus podia entrar na cidade? Quantos estão aqui comigo? O leproso podia entrar? O leproso podia entrar? Jesus podia? Mas é assim, a graça é isso. Eu recebo bênção sem merecer, sem pedir. E Jesus, ele tem essa disposição. Na verdade, o Calvário é exatamente isso. Jesus, ele pegou o seu cartão Green Card, pegou o cartão, passaporte cancelado desse pecador de mão cheia, Jacozão, fez a troca.
Na troca, a condição agora é o seguinte: eu troco sabendo que eu não vou entrar mais em lugar nenhum, mas eu prefiro não entrar em cidade nenhuma e ver você entrando e ter sua vida de volta, porque essa é a cruz, essa é a graça, esse é o amor. Eu faço essa troca, eu escolho fazer isso. É graça, favor imerecido. Você já parou para pensar o quanto você é abençoado sem você ter pedido? Eu não pedi a esposa que eu tenho. Irmãos, eu tenho a mulher mais santa, sábia que tem na face da terra. Meu Deus, eu não merecia uma mulher dessa. Eu falo de boca cheia mesmo, porque é verdade. Eu posso chegar em casa do jeito que eu for, do jeito que eu tiver, e ela pode estar estressada o que for. E eu falo assim: Benzinho, eu quero arrozinho com ovo. Ela vai e faz o arrozinho com ovo. Diga, meu Deus. Ela faz. E sorrindo ainda. Eu não orei para ter uma mulher dessa. Não orei. De onde veio tanto favor assim? Eu não orei para ter os pastores que eu tenho. Os meus discípulos. Não orei. É bom demais andar do lado de gente que é apaixonada por Jesus. Os pais espirituais que eu tenho. Pastor Silvio Galho e pastor Manuel, que me discipulou na época que eu estava sendo treinado. Pensa num homem do céu. De onde vem tanto favor? Eu não orei, eu era uma tranqueira. Pecador de mão cheia, Jacozão. Oh meu Deus, como Deus é bom comigo. Bom demais. De onde vem tanto favor? Diga assim, é graça. Vira para o teu irmão e diz assim: a graça também te alcançou, filho. Agora eu merecia, o que eu fiz para receber tudo isso? Nada! Porque até quando eu oro, a oração é dirigida pelo Espírito. Deus só me usa como instrumento para trazer à existência as coisas que não existem. A fé que Deus colocou em mim vem dele, nada é meu. Diga aí para o seu irmão, nada é teu, filho. Tudo vem do céu. Não tem mérito em nada. Quem não entende? Quanto mais eu mergulho nesse assunto da graça, mais constrangido eu fico. Deus, olha o que o Senhor já fez na minha vida. Os filhos naturais que eu tenho. Meu Deus. Diga assim, meu Deus. Para pensar um pouquinho nas bênçãos que você já recebeu do céu. Você não merecia. Seu destino era um inferno. Mas o Senhor resolveu trocar o green card com você. Green card que tinha acesso a tudo, a todos. O que você deu para ele foi o green card, passaporte para o inferno. Mas ele topou. Eu aceito. Eu vou para o inferno. Eu troco, eu faço essa troca. E vire para o teu amigo e diz assim: você é muito abençoado. Por isso abandone o mérito. Terceira coisa. Pregue as boas novas. Vire para o teu amigo e diz assim: você tem que pregar só as boas novas, filho. Um dos sinais que nós somos libertos da lei é o que sai da nossa boca. É o evangelho que pregamos. É o que ensinamos. Deveríamos só pregar boas novas. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos em 1996. Nos Estados Unidos. A pesquisa era: o que o ímpio pensa dos crentes? 86% das pessoas disseram o seguinte: os crentes são gente boa. Gente de fé, generosos. 13 anos se passaram. Fizeram a pesquisa novamente. Agora somente 16% disseram que nós somos gente legais. Só 16. O que aconteceu? Mensagem. Nós aí fora somos conhecidos como as pessoas que só valorizam a moralidade. Não sei você, mas antes de me converter, eu odiava pastor e crente. Porque só de pôr blazer, gravatinha, e ir no sol rachando no domingo, que era para estar jogando bola, ir para a igreja e não falar nenhum palavrão. Gente chata.
Os crentes são perfeitos, nós somos os pecadores. É assim que eu pensava. Quem está me entendendo? Porque é essa a mensagem. Até que um dia um amigo meu insistiu para que eu fosse na igreja. Uma igreja pentecostal. Me senti um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo aqui nesse meio de gente maluca? Todo mundo certinho, de gravatinha, nesse calor doido. E todo mundo orando em línguas e caindo na unção. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Não é diferente do saravá. Eu não conhecia. Na minha cabeça. Só que detalhe, quando você não volta, aí vão lá na tua casa para dizer o seguinte: vai para o inferno. Era isso que o meu amigo falava. Na verdade, quando eu fui de medo de ir para o inferno. De tanto ele falar: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Até que um dia ele falou: você quer ir para o inferno? Eu falei: não, então vamos para a igreja. Eu fui. Quem está me entendendo? Porque é a mensagem. Só que Deus nos chamou para pregar as boas novas. Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz há 2000 anos atrás. Não tem mais ira sobre a humanidade. Mas onde está a nossa cabeça? Na lei. Lei de Moisés, não enterramos ainda. Porque é assim que nós fazemos. Nós levamos as pessoas para o encontro. Nós chegamos lá e falamos: Deus te ama. É verdade ou não é? Na hora do indo à cruz, eu já fiz várias vezes indo à cruz. É a mensagem que eu mais gostava de fazer. Porque quando você faz o apelo, não tem um que fica sentado. E você não precisa nem saber muita coisa. Você lê lá o script do Indo à Cruz. Aí na hora que você faz o apelo, todo mundo vai chorando lá para frente. Porque é pela graça. Aí tem o pós-encontro na semana. No pós-encontro, aí você vai lá e... não, ameis o mundo. Você não pode mais fazer isso, nem aquilo outro, nem aquilo outro, nem aquele tal outro. E aquelas coisas todas que a gente coloca como regras, lei, para a pessoa continuar na igreja e se batizar. Nós não damos tempo para ela ruminar o que recebeu e nem mesmo damos tempo para o Espírito Santo tratar o que em você está tratando até hoje. Quem está me entendendo? Porque nós não somos diferentes deles. Deixa eu te confessar um negócio aqui. Eu dançava break, cantava rap. Eu gostava demais disso. Eu me converti. Depois de um tempo, o Manel não sabe disso, talvez ele vai me dar uma bronca já já. Aí eu comecei a liderar a célula, virei discipulador, eu já estava com chamado pastoral no coração, e eu tinha os meus LPs lá no teto da minha casa, os rap cheios de palavrão. Diga misericórdia. Não taca a pedra, lembra do primeiro tópico. Taca a pedra não. Manel, desculpa aí, estou te pedindo perdão agora. Pastor Edenir também, ele cantava rap comigo. Desculpa, já acusei, já taquei pedra. Solta a pedra. O Espírito Santo teve um trabalho tão longo para me libertar. Porque não tem nada a ver com o ritmo, ok? Mas onde já se viu? O pastor Manuel acabou de pregar que da nossa boca tem que sempre liberar palavras proféticas. E eu, de vez em quando, ficava ouvindo rap cheio de palavrão. Liderando célula. Ó! Taca a pedra. Mas um dia, a graça me libertou. Queimei, quer dizer, parte eu queimei. Porque aí um líder meu que estava treinando, quando me viu pôr no fogo, ele salvou alguns para ele. Aí alguém diz: pecador, não pode liderar. Deixa Deus trabalhar, está fazendo a obra. Passou uns 3 meses, eu fui na casa dele, ele estava pondo fogo também, porque o Espírito Santo falou com ele: não. Agora pense em quantas pessoas que não estão na igreja hoje porque você ficou tacando pedra. Porque você não deu tempo do Espírito Santo trabalhar e libertar ela de coisas que você até hoje está sendo liberto. Mas vira para o teu amigo e diz assim: a partir de hoje, eu só vou pregar as boas novas. Não vou acusar, não tem dedo acusador. Porque não tem mérito. Deus está fazendo a obra, graça, eu descanso nele, ele está fazendo, vai libertar totalmente. Quem me entende diz um aleluia.
se tem algo que nós devemos liberar sobre a humanidade, é o amor de Deus. Lá em João 3,16, nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu teu Filho, unigênito, sem pecado. Ele deu. Espera aí. Deus me amou mais que o próprio Filho sem pecado. Santo e perfeito. Deus fez a troca. Deu o melhor para me ter o pior. É essa a mensagem que eu tenho que levar para o povo aí fora. E depois que entra na igreja, eu tenho que ter paciência, esperar Deus trabalhar enquanto está na igreja. Nosso nível de revelação da graça é muito pequeno, irmãos. Nós precisamos crescer, eu me incluo. A falta de revelação da graça faz com que a gente aponte o dedo e não tolere alguns tipos de comportamento na igreja de pessoas que estão sendo transformadas. Um pastor, que não vou falar o nome, disse para mim assim: na minha igreja, uma pessoa com 3 jeitos estava sendo liberta do homossexualismo, feliz porque eu só prego o amor e a graça, sempre sentava no meio do povo. A transformação não é automática, às vezes demora. As roupas, a vestimenta, ainda muito parecido. Alguém diz: eu não vou naquela igreja não, porque olha o tipo de gente que chega. Só que a pessoa está lá, cada culto, recebendo amor, palavras proféticas, declaração de que Deus é e o que fez por ela. A pessoa está recebendo. Ninguém está apontando o dedo para ela. Passa um tempo, esse pastor fala o seguinte: esse irmão chegou em mim e falou assim: estou tão feliz pelo favor e a graça de Deus na minha vida, que eu quero fazer alguma coisa na igreja. O que eu posso fazer na igreja? Aí o pastor falou: ai meu Deus, e agora? Se eu falar que não posso fazer, ele não volta mais aqui, vai se sentir rejeitado. Se eu disser que ele pode fazer, eu tenho que saber aonde, porque ele não pode machucar ninguém e nem ser machucado por ninguém. Aí ele pensou: você pode servir lá no estacionamento? Claro, eu faço qualquer coisa, eu quero fazer a obra. Cheio dos 3 jeitos. A pessoa foi servir no estacionamento. Só que a igreja já estava num outro nível de receber a mensagem da graça. Já estava enxergando na outra ótica. Ao invés de criticar o irmão que está lá cheio de 3 jeitos no estacionamento, as pessoas continuaram amando o irmão. Quem me entende? E à medida que a pessoa continua recebendo a mensagem, Deus está libertando, trazendo cura, tirando o CD de rap dele. Deus está fazendo. Um outro irmão chegou em mim e falou assim, outro pastor, também não vou falar o nome, falou assim: na minha igreja um casal entrou na minha sala e falou: estou indo embora. Por que você está indo embora? Porque eu fui visitar 3 igrejas aí tradicionais, e lá eu não vi o que eu estou vendo nessa igreja. O que você está vendo nessa igreja? Eu estou vendo um casal de homossexual assistindo os cultos juntos. E eu não quero que a minha filha presencie isso aqui no culto. Que anjo, né? Aí ele falou: você pode ficar um minutinho que eu quero te explicar algo? Você tem liberdade para ir embora. Você tem anos aqui na igreja, mas se quiser você pode ir embora. Agora senta aí. Quando a pessoa está doente e você leva no hospital, chega lá na portaria e alguém diz: não entra aqui. O que você vai fazer? Você vai achar isso certo? Não, tem quem está no hospital. E se entra no hospital, vai para a UTI e fica meses lá na UTI. O hospital vai ter que trabalhar, vai ter que trazer a cura, os medicamentos, os médicos. É normal isso? A igreja também é um grande hospital. Agora, deixa eu te dizer algo. Sabe aquele irmão da bateria lá? Ele era homossexual quando entrou na igreja. E nós amamos. E liberamos amor. Nós pregamos as boas novas. Passou um tempo, ele começou a ser tratado no seu interior, foi liberto. Sem dedo acusador. Fiz o casamento dele há 2 semanas. Está vendo aquele outro casal? Ela, quando chegou aqui também, fiz o casamento faz pouco tempo, na mesma condição. Ao invés de apontar o dedo, nós amamos, levamos para a célula e continuamos declarando: Deus te ama do jeito que você é, vem como estás. Não é essa a frase que nós sempre falávamos no encontro? Vem como estás. Pois é, vem e fique, por favor, e espere Deus trabalhar. Deixa a graça fazer o que só ela pode fazer. Mas para isso, eu não posso ter pedra nas mãos. Quem me entende? Depois que esse casal viu tudo isso, ele falou: não, eu resolvi ficar. Eu estou entendendo que a igreja
É isso que a igreja tem que fazer, tem que amar. E quando um outro pastor disse assim para mim, na minha igreja foi o seguinte, eu fui cortar o cabelo, a pessoa também tinha os 3 jeitos. Isso não pode ir para a televisão que eu estou falando aqui, hein? Tem que editar. Não pode. Comecei a cortar o cabelo da pessoa, a pessoa foi para a igreja. Começou a gostar do culto. Tinha um parceiro. Passou um tempo, ele disse, pastor, você sempre vem cortar o cabelo aqui, quero dizer que eu estou gostando da igreja. Ótimo. Só que tem um detalhe, eu posso falar por aí que eu faço parte da igreja? Hein, pastores? O que vocês falariam? Deus que me livre! Aí o pastor falou, por que você quer dizer que faz parte da igreja? Meu tempo está acabando. Eu não falei só 2 tópicos, né? Sabe o que ele disse? Pode falar que você faz parte da igreja, continua indo lá. Porque se ele fala, você não faz parte do corpo. Estou dizendo que vai batizar desse jeito? Não, mas faz parte do corpo. Pode continuar indo, frequentar a igreja. Passou mais um tempo, ele foi cortar o cabelo, ele estava lá cortando o cabelo, aí essa pessoa disse para ele, pastor, preciso te falar uma coisa, mas não conta para o meu parceiro não. Outro dia tinha uma loirona aqui, eu estava cortando o cabelo dela, e me deu uma vontade de agarrar essa mulher. O que está acontecendo com ele? O que você acha que vai acontecer? Deus está trabalhando. Por que eu estou te falando isso? Eu não estou dizendo aqui que nós temos que fazer a mesma coisa. Estou te falando que nosso nível de revelação da graça ainda é raso. Porque eu já sei onde vai dar essa história. Já sei onde vai dar essa história. Agora, por que o processo continua? Porque ele continua indo na igreja e ninguém está olhando de cara torta para ele, tacando pedra. Porque a palavra que está sendo liberada não é a palavra da lei. Não é o que tem que fazer para ser abençoado. É o que tem que ser, receber o amor de Deus que foi liberado na cruz. Você é amado do jeito que é, vem e fique. Receba a palavra, receba amor, deixa Deus trabalhar. Graça. Favor imerecido. Eu já sei onde vai dar essa história, não vejo a hora de ver o pastor, porque eu sei que daqui a um tempo ele vai contar o testemunho, vai fazer o casamento dele também. Aí alguém diz, absurdo essa igreja agora, não é a igreja de porta aberta. É a igreja que não tem janela, não tem porta, não tem teto, não tem parede. Mas é essa igreja, a igreja que sai para trazer o perdido. E o perdido está lá. Alguns, esse exemplo que eu dei, mas é as prostitutas, é os caras cheios de tatuagem com arruela na orelha. Sabe, você vai ver uma gente maluca chegando na igreja aí. E vão ser pastores com arruela na orelha. Porque depois que tira a arruela, fica aquela coisa esquisita, né? Mas vai subir, vai pregar uma mensagem, cheio de tatuagem, e a glória vai fluir. Mas, por causa da lei, e eu estou me libertando, outro dia eu preguei de jeans na igreja, alguns reclamaram. Vira para o teu amigo e diz assim, você foi liberto da lei, a lei morreu, enterra logo isso. Vira para o outro e diz assim, deixa a graça de Deus fluir, o amor de Deus fluir. Deixa. Porque essa é a mensagem. O mundo está precisando de ouvir a palavra da graça, do amor de Deus. É só isso que nós vamos fazer o tempo todo. Sem acusação. É amar as pessoas como elas são e estão. Presta atenção. Quantos aqui me dão 5 minutos? Me perdoe. Eu não vou conseguir terminar toda a mensagem. O rei Acasias, sucessor do rei Acabe, sabe da história? Elias, 450 profetas de Baal, Acabe morre, Acasias assume o trono. Lá em Samaria, repita assim comigo, Samaria. Repita, Samaria. Ele está lá no terraço, cai do terraço do seu quarto, se esborracha. Esse rei de Israel pede para consultar Baal, manda os mensageiros consultar Baal, cara louco, não sabe da história de Elias, o tesbita. Deus manda os anjos avisar Elias, avisa o rei Acasias que ele vai morrer,
Não vai sair da cama. Antiga aliança. Velho Testamento. Quem me entende? Sabe o que o rei Acasias faz? Ele diz o seguinte, ó. Manda Elias vir até aqui. Eu quero que ele desfaz essa mandinga aí, porque na cabeça dele era mandinga. Ó, seguinte. Manda um capitão com 50 soldados. Eles foram. Os soldados, o capitão chegou diante de Elias, que estava no monte, e falou assim, Elias, seguinte. Você é homem de Deus. O rei está te chamando. Aí Elias fala o seguinte, se eu sou homem de Deus, o fogo vai cair do céu agora e vocês vão virar churrasco. O fogo caiu, viraram churrasco. O rei fica sabendo, ele fica mais apavorado ainda, eu preciso trazer esse homem aqui. Manda outro capitão com 50 soldados. Ele chega diante de Elias e de novo, ele diz, Elias, você é homem de Deus? Aí ele fala, se eu sou homem de Deus, está vendo aquele churrasquinho ali? Vocês são o próximo. O fogo caiu, viraram churrasco. Terceiro pelotão. Eu acho que o rei estava cada vez ficando mais apavorado. Tem que trazer esse homem aqui e desfazer esse negócio. Esse terceiro capitão é mais esperto. Ele chega diante de Elias, dobra o joelho, se humilha para ele e diz, homem de Deus, tenha misericórdia. Eu não quero virar churrasco que nem meu povo. Espera aí. O anjo chega para Elias e fala assim, meu, para, já chega. Seguinte, não temas, pode seguir esse exército aí, vá até o rei. Ele foi. Sabe o que ele faz? Chega lá diante do rei e fala assim, então, eu não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Olho por olho, dente por dente. Se foi adorar outros deuses, maldição te pegou. É assim na lei, vai morrer. Morreu. Lei. Em Lucas, Tiago e João, já nos últimos dias, o Senhor estava se preparando para cumprir o seu projeto, sua missão. Tem que ir para Jerusalém. Ele manda um mensageiro para eles terem uma parada lá em Samaria. Diga assim, Samaria de novo. Lá em Samaria, não receberam, porque eles sabiam que o Senhor só ia passar. Que a intenção era só pousar lá. Nessa pousada em Samaria, eles não receberam. Aí Tiago e João, cheio de fé e ousadia, da lei, eles disseram, mestre, vamos resolver essa situação? O seguinte, Elias, teve uma ocasião aí, porque os samaritanos e os hebreus não se dão bem. Então é o seguinte, samaritano, tem que cair fogo do céu, o raio tem que cair, fulminar todo mundo. Fala o seguinte, Deus, deixa com a gente. Só quer que a gente ore para que caia fogo do céu e seja consumido todo mundo? Vamos fazer um outro churrasco? O que o Senhor diz? A Bíblia diz que o Senhor os repreendeu, exortou e disse, vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para condenar as almas dos homens, eu vim para salvá-los. Salvá-los, não condenar. Por isso que eu estou falando que nós temos que mudar nosso discurso. Até a nossa mensagem do encontro, nós temos que filtrar o que tem lei lá. Porque Deus veio salvar, boas novas. Vira para o teu amigo e diz assim, é só boas novas, meu querido. Mudou a aliança. Aliança superior. Graça superior. Bênçãos superiores. Promessas superiores. É essa aliança que nós vivemos. É a bênção imerecida. Favor imerecido. Eu não mereço, mas eu recebo do mesmo jeito. É só para mim? Não, é para todos. Deus amou o mundo e morreu por todo o mundo. Quem me entende diz um aleluia. Vira para o teu amigo e diz assim, daqui para frente é só boas novas, filho. Enterra Moisés, quando? Quando eu paro de pregar lei. Quando eu paro de condenar, de impor regras, de querer ter controle. Nós deveríamos ter pavor do controle. Alguém diz, não, tem que ter um pouquinho de regra aí, porque senão a pessoa vai debandar. O que leva as pessoas a pecar são as regras. É a lei. Está lá em Romanos 7. Por acaso a lei é pecado? Não. Mas foi por intermédio da lei que eu conheci o pecado. E é por causa do pecado que eu morri. Mas agora que nós nascemos de novo em Cristo Jesus,
A lei que opera na minha vida é a lei do Espírito para a vida. Quem me entende, diz um aleluia. Vira para o teu amigo e diz assim: é por isso que você está cada vez mais bonito. É a lei do Espírito operando em você. Repita-se comigo: solte as pedras, abandone o mérito, pregue as boas novas. Só as boas novas. Eu tenho 5 minutos, deixa eu tentar ser rápido nos 2 últimos tópicos aqui. Uma outra coisa que você deve fazer junto comigo é valorizar ainda mais o corpo de Cristo. Por causa da mensagem da graça, muitas pessoas estão se confundindo e estão se desligando, se sentindo livres para fazer da sua própria vida o que bem entender, se desconectando do corpo, das responsabilidades com o próximo, com o outro, porque eles estão entendendo, porque é uma verdade. Na lei havia um sacerdote, tribo de Levi, a tribo sacerdotal. O sacerdote era o intermediário entre o homem e Deus. Você precisava do sacerdote para ter contato com o Senhor, na lei. Agora na nova aliança, todos nós somos reis e sacerdotes. Levanta a mão para o céu e diz assim: eu sou rei e sacerdote. Porque o sumo sacerdote que habita em mim, Cristo Jesus, o Espírito Santo que está em mim, faz de mim alguém que tem acesso direto à sala do trono. Posso ouvir um amém? É uma verdade? Todos nós temos acesso? Só que na nova aliança tem o corpo de Cristo. Não tem mais o sacerdote, que é o seu telefone vermelho para falar com o céu, mas tem o corpo de Cristo. Uma ilustração que muitos pastores já usaram, e eu gosto também dela, é que na nova aliança eu preciso de você. Apesar de ter contato direto com Deus, Deus me faz uma pessoa interdependente, dependente em algumas áreas do outro. Na nova aliança é assim, Efésios 4:11, o Senhor diz que Ele separou pastores, profetas, mestres, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento do santo. Eu tenho que estar conectado com o corpo. Por quê? Porque Deus pediu para eu montar um Lego. Só que tem peças do Lego que está na tua mão, e eu preciso de você para completar o meu Lego. Vira para o teu amigo e diz assim: tem peças do Lego na sua mão, que é do pastor. Fala para ele. Quem está me entendendo? É assim. Por isso que eu sou grato por tanto favor de Deus na minha vida, de colocar tantas pessoas boas ao meu lado. Sou grato. O Anatólio é um Lego, um legão, um negrão, grandão. É a peça que faltava para muitas áreas da minha vida. Pastor Silvio é um Lego. É o Anatólio branco. O Emanuel é o Anatólio marrom. Marrom provocante. É a peça do Lego que faltava na minha vida. Não dá para ser crente sozinho, não dá para ser igreja sozinho. Na nova aliança, eu sou corpo, não ando só. Mas quantas pessoas estão confundindo e dizendo: agora não precisa fazer mais nada, não precisa ter responsabilidade com ninguém, eu faço o que bem entender da minha vida. Não, quanto maior é a revelação da graça, mais conectado com o corpo, mais ligado com os legos que estão por aí. Eu preciso de você, filho. Eu sei porque eu estou aqui, porque eu encontrei a peça do meu Lego. Quando Deus começou a falar comigo que ia ser pastor, Deus mandava algumas peças de Lego que não se encaixavam, porque eu não entendia isso, eu rejeitava. Alguns diziam: você vai ser pastor. Eu falei: vira essa boca para lá, está arrependido em nome de Jesus, não quero. Aí um dia eu sonho, aí eu já fiquei meio assim quieto. Peraí, mas acho que Deus está me chamando mesmo. Aí um dia, eu estou lá no encontro com Deus, segundo encontro com Deus, pastor Manuel. Porque o primeiro, eu fui, Deus foi poderoso. No segundo, eu fui trabalhar no som. Estou lá trabalhando no som, aí eu lembro que na palavra da autoridade espiritual, os pastores tinham o costume de se posicionar para dar liberdade para as pessoas pedirem perdão se tivessem cometido algum tipo de pecado contra autoridades, principalmente autoridade espiritual, pastores, líderes. Todos os pastores que participavam do encontro e levavam as suas igrejas, eles ficavam embasbacados de tantos problemas que eles tinham com as ovelhas e nem sabiam. Então eram filas e filas
para as ovelhas pedir perdão para os pastores. Aí nesse segundo encontro, o pastor Silvio está lá. Irmão, se alguém aqui da igreja Água Viva tem algum problema comigo também, com o Manuel, vocês podem vir pedir perdão. Tipo assim, acho que não vai ter nenhum problema comigo, né? Uma fila enorme. Você se lembra disso, pastor Luiz? E eu estou lá no som, chorando, porque eu só chorava. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, obrigado por estar aqui, Deus é bom demais. E aí foi acabando a fila, o pessoal já estava descendo para o almoço, o salão foi ficando vazio, e eu estou lá chorando, esperando, porque sempre tinha aquela musiquinha de fundo, né? E aí, quando está no último, o Espírito Santo fala para mim, vai lá pedir perdão para o pastor Silvio. Eu falei, o que eu fiz? Teve um dia que você reclamou da mensagem dele, e você saiu antes de terminar. Eu falei, mas isso não tem nada a ver. Vai lá pedir perdão. Mas eu entendi depois por que o Senhor me inspirou a fazer isso. Porque o lego que faltava na minha vida para complementar o meu chamado e me convencer, estava nele. Quando terminou todas as filas, eu levantei, fui até o pastor Silvio. Falei, pastor Silvio, não bate em mim não, mas eu também quero pedir perdão para o senhor. Aí ele olhou, Roger, você, Roger. Todo pastor fica espantado quando a ovelha vem pedir perdão. Logo eu, o que eu fiz? Falei, não é o senhor, fui eu e tal. Aí eu expliquei para ele, pedi perdão. Ele falou, não, está perdoado, vem aqui que eu vou orar por você. Irmãos, quando ele começou a orar por mim, o céu desceu naquele lugar. Ele começou a ter visões e começou a profetizar coisas que eu tenho vivido até hoje, sobre a minha vida e minha esposa. E aí ele orou, o fogo veio, o charabacanta veio, e aí eu já não fui almoçar mais, fiquei lá babando, rolando, e ele foi embora, eu fiquei lá. A peça do lego faltava. Agora pensa, como eu posso deixar isso, esquecer de tudo isso, que até hoje, nos momentos difíceis da minha vida, se não é o pastor Manuel, o pastor Silvio e tantos outros, que numa ligação eles falam, continue firme, porque eu sei que Deus vai fazer na tua vida. Você não está sozinho não, nós estamos juntos nessa. Nós vamos roer o osso junto, mas nós vamos vencer essa parada. Peça do lego que faltava. Os pastores que eu caminho, os discípulos que eu tenho. Quantas vezes eu saí de enrascada porque os meus discípulos chegaram em mim e falaram, ei, pastor, vem cá. Lembra que nós tratamos tal coisa? Me perdoa, eu esqueci. A peça do lego tem que estar comigo esse negócio. Não dá para abrir mão disso. Quanto mais revelação da graça eu tenho, maior é o valor que eu dou para o corpo. Porque eu não vou cumprir meu chamado sozinho. A graça é entender que o amor de Deus sobre a minha vida vem através de pessoas que me amam. Quem está me entendendo diz amém. Hoje é dia de você receber a oração do teu lego. Nós vamos profetizar aqui, você vai receber a oração da pessoa que está do teu lado, do teu pai espiritual, do teu pastor, e você vai se inspirar nele, porque a peça que falta está do teu lado. Vira para o teu irmão e diz assim, a peça que falta em você está comigo. Último, e aqui nós encerramos. Posso falar o último? Se tiver peça do lego aí que é meu, me devolve aqui também, por favor, tá bom? Último tópico. Eu coloquei esse título porque é o que eu creio. Quanto mais revelação da graça você tem, o sinal de que você se libertou da lei é ver coisas maiores. Vira para o teu amigo e diz assim, é por causa da graça que você vai ver coisas maiores. Maiores coisas veremos, não faremos, veremos. Veremos. Lá em 2 Coríntios 3, que eu estava lendo, diz assim no verso 12, tendo pois tal esperança, servimos-nos com muito mais ousadia no falar. Quanto mais graça, mais ousadia, mais fé, maior é a fé. Porque é a certeza de que você é amado por Deus, protegido por Deus, que você não merece, mas porque Deus tem um chamego com você, Ele vai te abençoar, maior é a tua fé. É isso que precisamos. Então maiores coisas veremos. Por quê? Porque faremos mais coisas. Mas não na força do braço. Faremos na força do Senhor. Por isso que é como ver. Porque quando você vê o resultado, você vai perceber que não tem nada a ver com você. Quem me entende diz um aleluia. O texto que eu mais amo, quando o assunto é graça, é 1 Coríntios 15, verso 10. Eu encerro lendo com você. Pode subir o louvor? Louvor.
Quantos estão comigo dizem amém? 1 Coríntios 15, verso 10, diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, não foi à toa. Não foi à toa. Antes, trabalhei muito mais. Eu vou ver coisas maiores, porque Deus vai me usar para fazer muito mais. Trabalhei mais, mas o apóstolo Paulo está dizendo: todavia não eu. Trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu não posso aceitar fazer menos do que eu fazia na lei. Não posso. Sempre falo para minha esposa isso. Eu não posso fazer menos. Hoje eu não sou tempo integral totalmente, sou parcial. Aliás, o Luiz bateu tanto no coach ontem que eu fiquei agora, como é que eu vou continuar com a empresa, meu Deus? Tem uma coisa interessante. A graça tem despertado em mim mais desejo ainda de fazer mais para Deus. Então, como eu falei, eu tenho que cuidar que na minha ótica, para Deus, isso é fichinha. 15 pastores, 12 igrejas. Mas além disso, a igreja local. Aí eu tenho também, junto com a minha esposa, que ajudar no trabalho para o sustento. Aí eu invento de fazer mais uma célula, porque é uma coisa que sim que acontece, aqui fazer. Aí alguém diz: pastor, como é que você aguenta tudo isso? Vou fazer pós agora também. Tem nada a ver comigo. É uma inspiração que vem de dentro. Quem me entende diz amém. Eu tenho visto isso acontecer em algumas pessoas, porque a mensagem da graça vai despertando isso. Um casal da minha igreja, que há um tempo atrás fez parte da igreja, depois saiu da igreja, e aí voltou dizendo assim: eu nem queria voltar para a Água Viva. Nem vem com essa história de liderar célula. Não quero saber de liderar célula. Falei: tá bom, só vem para minha casa, para a célula. Começaram a ir para a célula. Esse dia eu perguntei: me explica por que você agora está tão feliz fazendo célula. Explica isso para mim. Porque algum tempo atrás você chegou aqui com raiva da gente. E agora você está aí com 2 células. A célula que é feita em uma das casas lá em Santo André. E começou uma célula lá no trabalho. 20 minutos, o fogo cai. Ela está maravilhada porque não vê a hora do dia da célula. A maioria ímpia. Todos ímpios, eles chegam lá, colocam um louvorzinho, quebrantamento, um chororô, uma unção, e todo mundo faminto. E a mensagem é o quê? Deus te ama, vem do jeito que está, aqui você é amado, você é querido. Está feliz da vida fazendo a célula. Da onde vem isso? Eu falei: é só o começo, porque a graça é isso. Na lei, a energia acaba, você quer parar uma hora, não quer mais saber de nada. Na graça, quando você tem a luz, essa luz só cresce e aumenta. A coisa vai esquentar ainda mais. Já me disseram: quero abrir outra célula. Agora será a 3ª. Alguém que não queria saber de nada. Por quê? Porque agora nós veremos coisas maiores. Porque seremos impulsionados por Deus para fazer coisas ainda maiores também. Vamos trabalhar mais, sem peso. O resultado das coisas maiores é fazer mais, sem cansaço. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu orei mais do que todos. Porque alguém diz: estou na graça, não preciso orar. Pelo contrário, quem tem revelação da graça vai orar mais agora. Quem me entende? Liderar célula, 1, 2, porque na lei tinha pessoas, eu passei por isso, já liderei 3 células. Agora, na força da graça, poder liderar mais, sem cansaço. Força espiritual de Deus, do interior. Faz, nem percebe que fez. Na graça, veremos coisas maiores, porque pelo Espírito faremos coisas maiores também. Graça. Por isso eu não posso me conformar. Se na lei eu fiz, na graça eu vou fazer mais. Mas eu não posso trazer isso como um princípio e trazer peso para mim. Eu tenho que fazer. Não. Só se disponha. Só chega para Deus e fala assim: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Na graça, pode me inspirar, pode falar no meu coração. Para quem que eu vou pregar? Deus vai colocar as pessoas no teu caminho. Vai colocar uma galera para você liderar. As pessoas malucas aí fora, destruídas pelo diabo, vão querer ouvir o que você tem para dizer, que é a mensagem da graça, o amor de Deus. Elas vão querer. Fique em pé em nome de Jesus.